Que abram comigo o 3º capítulo do livro de Gênesis. No final desse capítulo diz: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Expulsou o homem e colocou a leste do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus mantinha o homem longe da árvore da vida, pois se comesse dela, viveria eternamente em pecado, sem esperança de redenção. Imagine, por exemplo, se um homem como Hitler comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Teríamos Hitler por milênios e muitos outros como ele, e eles dominariam a terra. E assim Deus enviou a morte como julgamento e bênção, pois cada geração morre, outra nasce, e até os Hitlers do mundo morrem. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:2: há tempo de nascer e de morrer. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Como clérigo, noto que as pessoas evitam falar sobre a morte. Alguns veem a morte como uma fase da vida. Churchill disse: quanto mais velho, mais sono se precisa. No fim, você dorme o tempo todo. A vida, muitos caminhos, disse ele, mas todos levam à morte. Pergunto-lhe esta noite: você está preparado para morrer? Você fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim, talvez financeiramente você tenha. E a sua alma, seu espírito, que viverá eternamente. Já refletiu sobre isso? Ah, sei que ocupa muito os seus pensamentos. Eu entendo isso. Mas a perda e separação do que amamos, deixar família e amigos é difícil. Para outros não é só uma fase da vida, mas uma incógnita. A morte traz incertezas e perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Ver um jovem partir no auge da vida e questionar por quê. Ou ver uma criança partir e perguntar por quê. Por que tudo isso precisa acontecer? Parte disso é o medo do desconhecido. Ninguém gosta de estar despreparado. Ficam ansiosos com o futuro. Cito Amós capítulo 4. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem pensar nisso. Temos cosméticos, liftings e a busca pela fonte da juventude. Mas recorro à Bíblia, não a psicólogos ou médicos. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é inimiga do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Em 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. É inimiga de Deus, pois ele nunca quis que o homem morresse. Ao nos criar, ele queria que vivêssemos para sempre. Mas quebramos sua lei, nos rebelamos contra ele, e ele disse: se fizerem isso, morrerão. Ele tinha que manter sua palavra. Nem pecado, dor, doença ou morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte era a pena pelo pecado quando ele disse: certamente morrerás. E o juízo és pó e ao pó tornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? Em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo, a morte, será destruído. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Na Rússia, visitamos grandes catedrais ortodoxas, onde preguei o Evangelho como faço aqui. Na União Soviética, um teólogo de Leningrado me disse no carro: Sr. Graham, enfatize mais a ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitou, nossa fé é vã. Pensei: estou aprendendo sobre a ressurreição de Jesus com alguém da União Soviética. Hoje, alguns questionam a ressurreição nesta era científica. Mas Arnold de Rugby disse: não há fato na história com evidências mais completas e melhores. Sir Edward Clarke, juiz inglês, disse: aceito sem reservas a evidência da ressurreição como fato. Muitos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Em terceiro, a Bíblia ensina que este inimigo, a morte, já foi derrotado. Paulo diz: ó morte, onde está teu aguilhão?
Ó sepultura, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição, Cristo disse: vivi, morri, e eis que vivo para sempre. Pense nisso, ele tem as chaves do inferno e da morte. Então, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso cujo ferrão foi removido. Ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Pense na morte para quem não conhece Cristo, para um incrédulo. Esse cara revive a canção de David Clayton Thomas: quando eu morrer, que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um julgamento. Não dá para ler a Bíblia e ignorar as referências ao inferno. Não vejo como um pastor pode pregar sem falar disso. Está muito nas Escrituras. E Jesus ensinou mais sobre isso que qualquer outro na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou dar minha opinião imaginativa. Não usarei a imaginação para assustar as pessoas como alguns fizeram. Devemos ter medo, mas quero dizer o que acredito que a Bíblia ensina. 3 palavras descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma é fogo, pois nosso Deus é fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz que nossas línguas estão incendiadas pelo inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Creio que o fogo é uma sede insaciável por Deus. Na eternidade, você terá sede de Deus e nunca o encontrará. Nem achará a realização que perdeu nesta vida. E em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz que Deus é luz. Mateus 8,12 diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas. O inferno é chamado de trevas exteriores. É a separação de Deus na escuridão. Por isso, quem vai para o inferno não verá mais ninguém. Será escuro demais. Não dá para montar boate e se divertir lá embaixo. É a separação de Deus das trevas, da luz. E a terceira frase que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida, está separado da vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre, sua alma, seu espírito vive, mas está morto. Está morto para Deus, como está esta noite. Milhares aqui no sul da Flórida têm espírito morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja, é religioso, como a maioria das pessoas no mundo. Na Índia, há mais religião que em qualquer outro país. Mas no fundo você não conhece realmente a Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se seguir o caminho do diabo, é para lá que irá. Quando Jesus morreu na cruz, foi um julgamento. Deus julgou Cristo no seu lugar. Jesus, sendo quem era, podia suportar o inferno por você. Quando Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? De um modo que não entendemos. Jesus Cristo e seu Pai foram separados. Jesus sofreu as dores do inferno, tudo que o homem jamais sofrerá. Ele fez isso por você, porque te ama. Deus diz: arrependa-se e receba-o em seu coração. Se não o fizer e continuar ouvindo a voz do diabo, que diz que você tem tempo, ou que isso não é verdade, ou o que quer que ele sussurre, sim, você precisa escolher. Escolher entre o errado em sua vida e escolher Cristo. Qual será a sua decisão? Qual é a sua escolha? A morte de Cristo foi um julgamento, e a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Ele quer tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. As palavras usadas são desejo e vontade, não determinação e propósito. Não é propósito de Deus que você morra. É desejo dele que você seja salvo, e você tem escolha. E o que acontece com o crente? Há muito a ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite toda sobre o céu, as alegrias e a emoção que será para nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento passou, a tempestade acabou, o inferno já passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Não há inferno para você. Viverá eternamente com Jesus Cristo e os santos de todas as eras. Com sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, a morte não é mais o rei dos terrores. Paulo disse: desejo partir para estar com Cristo, o que é melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor que viver aqui e agora. Quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Ele estava pronto, pois encontrou Cristo na estrada de Damasco. Cristo entrou em seu coração e ele achou paz e alegria. Encontrou o propósito da vida nesse encontro com Cristo. Você pode ter essa experiência com Cristo aqui hoje à noite. Muitos pensam que é um longo processo de convicção pelo Espírito. E pode haver um processo como o nascimento, a concepção, meses de gestação, o nascimento e o crescimento. Todas essas são etapas e processos diferentes. Alguns podem ocorrer quase simultaneamente. Não sabemos como o Espírito Santo age em cada vida. Às vezes é individual, mas hoje você precisa dar um passo rumo a Cristo. Se não tem certeza, busque essa certeza. Muitos não têm uma data de conversão a Cristo. É bom vir, marcar uma data e dizer: hoje tive certeza. A vitória sobre a morte é o ápice do cristianismo e judaísmo. A morte física é uma transição para a vida eterna com Cristo. É como atravessar uma porta ao morrer. Sai de um quarto e entra em outro maior e mais belo. A transição, que chamamos morte, baseia-se no fato de Jesus ter ressuscitado. Pois Cristo, ressuscitado dos mortos, jamais morrerá novamente. A morte não tem mais domínio sobre ele, diz Romanos 6. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Creio, como escrevi num livro sobre anjos, que existe um anjo da morte. Esse anjo vem, pega a sua mão e o leva à presença de Cristo. É maravilhoso morrer como um crente. Vi crentes e não crentes morrerem, e há uma grande diferença. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Ele quis dizer que nunca morrerá espiritualmente. O ateu vê um fim sem esperança. O cristão vê esperança sem fim. Olhamos além da tristeza atual para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Cristo traz liberdade eterna do mal ao crente que morre nele. Quem não conhece Cristo pode não desejar isso. Podem preferir continuar vivendo em seus pecados. Tem pouco tempo, então aproveite a vida. Conforme envelhecemos, a vida nos pressiona. Aproveite tudo o que puder agora. É a filosofia de muitos no sul da Flórida e no mundo todo. Você não tem muito tempo. Logo estará na eternidade. Sua decisão hoje pode determinar onde você estará. A Bíblia diz que somos cidadãos de dois mundos agora. Sou cidadão do Zewa, mas também sou cidadão do céu. Sou cidadão de outro mundo, o céu, e é para lá que vou. E estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos até eu ir. A maior parte da minha vida já foi vivida. Meu legado já está feito. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Não pretendo me aposentar. Me sinto com 18 anos, mas sei que não tenho. Vejo nos raios X a deterioração de ossos por algo que nem sei o que é. Não sinto agora, mas sei que um dia vou sentir. Vai começar a afetar o corpo. Todos morremos. Não vou escapar disso. Nem quero escapar. Quero partir. Estar com Cristo é bem melhor que estar na Flórida. Napoleão disse: morro antes do tempo e meu corpo voltará à terra para alimentar os vermes. Esse é o destino próximo do grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: sei que meu Redentor vive, e mesmo que vermes destruam meu corpo, em minha carne verei a Deus. Anseio vê-lo face a face. Uma antiga oração inglesa diz: Senhor, que minha última hora seja minha melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero não ter que dizer ao morrer
queria ter amado mais a Cristo. Peço a você esta noite que se certifique de estar pronto. O que você precisa fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina, nunca sabemos quando alguém partirá neste mundo. Você sai nas estradas e ruas e nunca se sabe. Você está pronto? O que devo fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina: arrependa-se dos seus pecados. E você pergunta: bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e a si mesmo, vendo-se como pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz e vendo que Cristo morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir de agora. Você vai pedir ajuda a Deus. Pode ser que você não consiga, pode ser que não tenha força para isso. Mas se pedir ajuda a Deus, Ele o ajudará. E a segunda coisa que você deve fazer é crer. Crer significa mais do que apenas acreditar mentalmente. É comprometer-se totalmente com Cristo como Salvador e Senhor. E terceiro, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: Billy, decidi isso há anos. Decidiu mesmo? Há alguma dúvida sobre isso? Muitos idosos e jovens são religiosos. Eu mesmo aceitei Cristo aos 16 ou 17 anos, como vice-presidente da sociedade de jovens da minha igreja. Mas eu sabia que não conhecia Cristo de verdade. Eu já tinha essa noção. Quando pediram para ter certeza, eu fui. E que bom que fui naquela noite. Você pode ter certeza hoje. Peço que venha à frente, como vimos centenas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se não me reconhecer em público, não o reconhecerei diante do Pai Celestial. Vir em público ajuda a afirmar o compromisso. E eu peço que você venha. Se está com amigos ou parentes, eles esperarão. Depois que vierem, direi algo e farei uma oração com vocês. Darei material para ajudar na sua vida cristã. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Centenas de vocês. Se vier daqui de trás, levará 1 minuto. Talvez 1 minuto e meio. Este stand e aquele ali. Quase 2 minutos. Levante-se e venha agora mesmo. Depois que vier, ficaremos aqui uns minutos e oraremos. Então você volta e se junta aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante. Pois seu futuro eterno pode depender do que acontece hoje. Pela TV, vê-se que aqui em Fort Lauderdale, Flórida, centenas vêm fazer seu compromisso com Cristo para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Você pode ter certeza onde estiver. Pode estar num hotel, no quarto, na sala ou até num bar. Não sei onde está, mas quero que saiba que Ele é seu Senhor e Salvador. Ajude-nos a continuar levando a palavra a mais pessoas. Inscreva-se no canal Cristo Vivo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Juntos, vamos espalhar a mensagem de fé e esperança.